Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje envolve razão inversamente proporcional e regra de 3. Essa questão foi aplicada pela banca VUNESP no concurso da Unifesp. Ontem eu postei um vídeo com a mesma questão, só que a resolução é completamente diferente. No vídeo de ontem eu resolvi apenas usando o raciocínio lógico. Hoje nós vamos fazer a análise da proporção, se é inversamente ou diretamente proporcional, e vamos utilizar a regra de 3 para resolver, tá bom? Vamos lá? Certa quantidade de uma peça, cuja fabricação depende apenas de uma máquina, foi encomendada ao fabricante. Para atender a esse pedido, o fabricante colocou em funcionamento, em um primeiro momento, 7 unidades iguais da referida máquina, que produziriam a quantidade encomendada em um período total de 3 horas. Ao produzirem exatamente metade do número encomendado, 4 das máquinas colocadas em funcionamento foram desligadas, e as demais continuaram o trabalho até que ele fosse completado. Sendo assim, a produção encomendada foi produzida em um tempo total de, e aqui ela dá 5 opções para nós. Eu tenho uma sugestão para você. Pausa o vídeo e tenta resolver sozinho. A interpretação do texto do enunciado é a parte mais importante da conta. Se você interpretar errado, aqui nas respostas, ele tem uma das respostas que dá a resposta incorreta, se você não prestar muito atenção no que foi pedido, tá bom? Então eu sugiro que você pause o vídeo, tenta resolver antes de assistir a minha interpretação aqui, tá bom? Mas se você já fez isso, vamos lá. Certa quantidade de uma peça, cuja fabricação depende apenas de uma máquina, foi encomendada ao fabricante. Então, essa parte é só para encher linguiça, vamos dizer assim. Não tem informação relevante para nós. O que realmente o enunciado quer saber da gente? Ele quer saber o tempo total que todas as peças foram produzidas. E o que ele traz para nós de informação para a gente responder isso? Ele diz que são 7 máquinas que produziram uma quantidade total, né? Produziram a quantidade da encomenda, ou seja, tudo, 100%, em 3 horas. Ele diz ainda que, após produzir a metade, foram paradas 4 máquinas. Então, quantas máquinas ficaram ligadas? Se 7 máquinas estavam trabalhando e 4 foram desligadas, ficaram só 3 máquinas trabalhando. Se as 7 máquinas já tinham produzido a metade, quanto falta para essas 3 máquinas produzir? A outra metade, certo? Então, se as 7 máquinas, elas produzem tudo em 3 horas, se elas produziram a metade, quantas horas elas gastaram para produzir a metade? A metade também. 3 dividido por 2, 1,5. Ou 1 hora e 30 minutos, ou 1 hora e meia, tudo a mesma coisa, tá bom? Então, a metade do tempo, metade da produção. E a outra metade? A outra metade será produzida por apenas 3 máquinas. Quanto tempo elas gastarão para produzir essa mesma quantidade, com máquinas a menos aqui? Bom, para nós descobrirmos o total de horas que as 2 máquinas gastaram para produzir toda a produção, nós precisamos descobrir o valor de x primeiro. Como eu faço para descobrir o valor de x? Primeiro eu vou analisar a incógnita em relação às outras informações do texto, analisando essas grandezas, se elas são inversamente ou diretamente proporcionais. As horas, elas são direta ou inversamente proporcionais à produção? Bom, se eu tenho mais tempo para produzir, então eu posso produzir mais. Então, elas são diretamente proporcionais. Se eu tiver menos tempo para produzir, eu produzo menos peças. Então, consequentemente, elas são grandezas diretamente proporcionais. E agora nós vamos analisar em relação às máquinas. Se eu tenho mais tempo para produzir, eu preciso de mais ou de menos máquinas? Se eu tenho mais tempo para produzir, eu preciso de menos máquinas para essa produção. Você pode analisar também das máquinas em relação às horas. Se você tem mais máquinas, você precisa de mais ou menos tempo. Se tem mais máquinas, precisa de menos tempo para produzir. Então, elas são inversamente proporcionais. Enquanto uma sobe, outra grandeza desce. Enquanto a outra grandeza desce, a outra sobe. Então, elas são inversamente proporcionais. Como é que eu calculo uma razão inversamente proporcional? Você inverte
posição dela. O 3 vai para cima e o 7 vem para baixo. Então, vai ficar assim. Agora, nós temos uma regra de 3 composta. Como eu faço para resolver isso? Primeiro, você resolve a multiplicação desse lado da igualdade. 50 vezes 3, 50 vezes 7. 50 vezes 3 é igual a 150 e 50 vezes 7 é igual a 350. Agora, nós temos uma regra de 3 simples. Como eu faço para resolver uma regra de 3 simples? Você resolve cruzado. X vezes 150, 1,50 vezes 350. Vai ficar assim. X vezes 150 é igual a 1,50 vezes 350. Quanto é 1,50 vezes 350? 525. O 150 ele está multiplicando o x. Eu vou passá-lo para o outro lado da igualdade. Sempre que eu passo um valor para o outro lado da igualdade, eu inverto a operação matemática. Se ele está multiplicando, passa dividindo. 525 dividido por 150 dá 3,5. 3,5 é o quê? É a quantidade de horas que 3 máquinas gastará para fazer 50% dessa produção, que é o que a incógnita que nós estávamos procurando aqui, não era as horas? Então, ela vai preencher aqui. 1,50 mais 3,50 é igual a 5. Então, ela levará 5 horas para produzir todas as peças, ao invés de 3 horas, porque foram paradas 4 máquinas aqui no meio do caminho. Certinho? Espero que você tenha entendido a explicação. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Assim que possível, eu venho aqui e respondo para você, tá bom? Desejo a você uma ótima sorte no seu concurso. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos e assiste a playlist com mais de 175 vídeos da banca Instituto Mais e VUNESP para você, tá bom? Fica com Deus. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!